A chave para a neutralidade de carbono é construir um sistema baseado numa nova energia. O futuro com energia renovável integra tecnologias digitais aos hardwares para revolucionar a geração, transmissão, distribuição, uso e armazenamento da energia. Nós da Huawei Digital Power, junto com nossos clientes e parceiros, lideramos a digitalização da energia rumo a uma economia de zero carbono. Vamos avançar para transformar. Juntos! Nosso muito obrigada aos nossos parceiros aí, colaboradores. Boa tarde, gente. Todo mundo abastecido? Deu para forrar? Tem gente que está com sono ali, né? Feijoada? Foi? É. Bom, mas daqui a pouquinho a gente desperta, porque vocês vão ver aí muito conhecimento pela frente. E aí, gente, ó, eu quero lembrar vocês que nós temos aqui a salinha de interação. Quem já foi lá na sala? Já trocaram? Bacana. Aproveitem esses momentos que a gente tiver para isso, tá bom? Eu peço que desliguem os celulares. Desligar não, né? A gente sabe que não tem jeito, mas vamos colocar no silencioso, por favor, tá bom? E bem-vindos de volta ao primeiro Absolar Meeting, edição Centro-Oeste. Ó, para dar início ao nosso segundo painel, eu vou convidar para subir aqui ao palco 4 pessoas. E já começo pelo conselheiro regional da Absolar para o Centro-Oeste e Distrito Federal, Rodrigo Pedroso. Convido também o gerente de mercado, PJ, do Banco do Brasil, Elton Faria Leite. O gerente de produtos de câmbio e atacado do BRB, Alex Dias Ribeiro. E nossa representante feminina nessa mesa, que por enquanto está muito masculina, a gerente comercial do Meu Financiamento Solar, Yasmin Jorge. Pessoal, olha, o Rodrigo, que vai começar a falar agora para vocês, ele é engenheiro civil pela PUC Goiás, é especialista em gerenciamento de projetos pela FGV, em geração hidrelétrica pela Pennsylvania Public Utility Commission, em geração eólica pelo Instituto DEWI ou DEVI? DEVI, nenhum dos dois. Em comercialização de energia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e atualmente é aluno da Universidade de Harvard, cursando OPM, Owner President Management Program. Possui mais de 21 anos de experiência no setor elétrico nas áreas de geração, transmissão, comercialização e distribuição. Antes de fundar o Pacto Energia, teve passagem pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Atualmente, além de CEO do Grupo Pacto Energia, é também membro do Conselho de Administração da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, e diretor da Divisão de Energia da Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Eu não sei que horas que ele dorme, mas com vocês, Rodrigo Pedroso.
Oi? Oi. Opa. Boa tarde a todos, a todas. Ixi, está meio devagar, hein? Será que foi a feijoada? Não, mas aqui em Goiás não é feijoada, é piqui. Piqui não dá sono. Galinhada, né? Então vamos lá. Boa tarde a todos, tudo bem? É um prazer. Boa tarde, aí sim, aí sim. É um prazer estar aqui com vocês. O ditado diz que o bom filho a casa torna, né? Então é um prazer imenso estar aqui. Eu sou goiano, do pé rachado, como se diz aqui. E apesar de morar em São Paulo há algum tempo, voltar a Goiânia é sempre um prazer e um privilégio muito grande. E voltar a Goiânia para poder falar de energia solar, então nem se fala. Acho que vocês viram aí pelo meu currículo a paixão que eu tenho por esse setor, né, pelo setor elétrico. A minha vida profissional inteira dedicada ao setor. E estar aqui representando a B-Solar e também recebendo um time como esse aqui para poder falar de financiamento, é sem dúvida alguma um prazer muito grande. Eu precisava do passador. Bom, a gente preparou, eu também vou andar aqui, eu gosto de andar por a energia, que senão não vai me fazer dormir, ela falou que não posso dormir. Então, a gente preparou aqui uma apresentação e o foco aqui é falar sobre financiamento, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre oportunidades de financiamento. Isso aqui vocês já estão careca de saber, já foi falado aqui em algumas apresentações, mas, mais uma vez, eu acho que reforçar de que a B-Solar, ela hoje é a autoridade do segmento, né, junto às empresas, junto ao governo, junto às organizações não governamentais. Então, é a voz do setor solar fotovoltaico. Então, isso que eu queria acrescentar, além de tudo que já foi falado aqui hoje. E aí, obviamente, temos uma atuação em todos os estados, no Distrito Federal, em todos os municípios, uma capilaridade enorme. Hoje, com muito mais tranquilidade, né, do que era alguns anos atrás, quando a gente começou isso lá. Ronaldo falou que hoje mais cedo. No início era o Rodrigo e mais 2 ou 3 pessoas, hoje é o Rodrigo e mais uma legião de gente, um time fantástico que está aqui organizando um evento como esse. Então, sem dúvida nenhuma, muito orgulho de participar dessa história, né? O que os brasileiros, né, e aqui um pouquinho de informação para vocês, o que os brasileiros pensam sobre a energia solar. Então, são pesquisas que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? Mais de 90% dos brasileiros querem gerar sua energia e por motivos óbvios, né? A gente não quer mais a conta de energia do valor que está, então a gente quer se tornar o tão famoso prosumidor, né? Aquele que gera e consome a sua própria energia. Mais de 79% desses 90% querem instalar energia fotovoltaica, escolheram a fotovoltaica como opção de geração, né? Apesar de geração distribuída poder ser feita através de outras fontes, mas 79% escolheu a fotovoltaica. E 85% apoiam mais investimentos públicos, né? Ou seja, tudo isso que a gente vê no setor privado também acontecer no público. E as empresas, 75% das empresas do setor fotovoltaico veem o financiamento como um gargalo, né? Então, é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, e trouxemos aqui experts nos assuntos, para a gente ver como que a gente melhora esse ambiente, como que a gente consegue fazer com que a solar seja ainda mais atrativa do ponto de vista econômico-financeiro. Então, aqui alguns números, né, que realmente assustam, né, a geração distribuída por classe de consumo, e a gente vê aqui que a maioria hoje é residencial, e depois a gente passa ali para comercial e serviços, rural, indústria, poder público, serviço público. Então, sem dúvida nenhuma, a solar hoje ela está, por mais que ela tenha mais de 70% nas residências, a gente vê a solar também em todas as áreas do mercado e da economia. Quais são os fatores, né, que levam ela a ser competitiva, né? Primeiro, acho que a gente pode experimentar aqui, né, com esse tempinho de Goiânia, o sol, o recurso solar, né, o recurso solar nosso, não só aqui no Centro-Oeste, não só em Goiás, mas no Brasil todo, é muito bom. Hoje, mais cedo, falava-se da referência da Alemanha, né, que é um país que investe muito em energia solar, e aí um número, 70%, o melhor recurso solar da Alemanha, a área de melhor recurso solar, ela é menor do que a pior área de recurso solar no Brasil. Então, não tem porquê essa fonte de energia solar não ser tão usada pelo brasileiro e pelas empresas, né? Segundo, a energia elétrica muito alta, né, uma tarifa, a gente experimenta aí, infelizmente, as concessionárias de energia, e é um paradoxo muito grande quando a gente pensa que o Brasil é um dos países que tem a energia mais barata do mundo
e é um dos países que tem a conta de energia mais cara do mundo, né? É um paradoxo gigante. Como é que a gente pode? Então, é lógico que por trás disso não é só o custo de produção, né? Nós estamos falando aí de todo um esqueleto do setor elétrico que vem cheio de penduricalhos, a burocracia, né? O custo do Brasil, tão falado. Então, isso acaba afetando a conta de energia lá na ponta. E quando a geração solar vem, é justamente para nos tirar um pouco, nos esquivar um pouco de todo esse esqueleto, de toda essa confusão tributária de que o consumidor do mercado cativo, né, que das distribuidoras de energia, tem lá na ponta, né. Hoje a gente tem uma legislação estadual favorável, né, então a gente teve aqui em Goiás, como foi dito aqui mais cedo também, um programa chamado Goiás Solar, fruto da atuação da B-Solar, junto com o governo estadual, junto com as secretarias do governo naquela época, e que promoveu e que tirou o Goiás do 17º colocado e levou ele para 6º colocado no ranking nacional de energia solar. Então, a gente hoje, além da legislação federal, né, o PL 5829, convertido em lei, a gente tem também uma legislação estadual bastante favorável. A gente tem a possibilidade de compensação em praticamente todo o estado. Goiás é um estado abençoado por isso, porque a gente só tem aqui no estado, basicamente, uma distribuidora, que é a Enel Goiás, que é a antiga Celg. A gente tem ali na cidade de Ceres e Rialma uma concessionária muito pequenininha, que é a Chesp, mas que representa um pequeno mercado consumidor. Mas, então, você pode gerar lá em Poços e compensar aqui em Goiânia, você pode gerar em Goiânia e compensar em Rio Verde, Jataí. Então, você tem toda essa amplitude, esse leque de opções de fazer essa compensação. E a gente tem também acesso a financiamentos competitivos, né? Não só os bancos que estão aqui conosco hoje, mas também recursos de fundos constitucionais, como o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, como os fundos do BNDES. Então, a gente tem, sim, acesso a essas possibilidades. Algumas aplicações de GD, isso aqui vocês já estão careca de saber, isso aqui eu vou praticamente falar para a faixa preta aqui, então eu passo um pouquinho mais rápido por aqui. Então, edifícios comerciais, clarabólia de edifícios, sistemas industriais, indústrias que ainda de não um porte tão grande, mas que já optaram ali pelo sistema solar, cobertura de estacionamentos, famosos carports, né? No agronegócio, que acho que é muito forte aqui para a gente vê, principalmente agora, esse momento que a gente está vivendo, esses últimos 2 anos, uma pujança muito grande do agronegócio, e um agronegócio preocupado com a agricultura regenerativa, com sustentabilidade, com o meio ambiente, então trazendo também a tecnologia solar fotovoltaica, não só para a economia de custos, mas para a sustentabilidade na essência da palavra, né? Porque eu costumo dizer muito que quando a gente tinha aquela mania de achar que sustentabilidade é uma coisa que é boa para o meio ambiente. Não, sustentabilidade ela tem que estar apoiada num tripé. Que tripé é esse? Nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de social e nós estamos falando de ambiental. Então, o meio ambiente é um desses tripés que, sem dúvida alguma, a fotovoltaica contribui, mas ela contribui muito para os outros dois também, né? Com social, gerando emprego, mais de 420 mil empregos gerados no Brasil, desde que o setor começou a crescer. Economicamente, centenas de bilhões de reais aplicados, recolhidos a cofres públicos. Vocês puderam ter a oportunidade de ver esses números aqui mais cedo hoje. Então, assim, a gente tem toda essa possibilidade e aplicações rurais no agronegócio a gente tem visto cada vez mais presentes. Agrofotovoltaicas, de novo aqui. E por que as pessoas desejam investir em energia solar fotovoltaica? A gente acabou de falar. A gente reduz a conta do consumidor, né? O cliente cativo que está nas distribuidoras, ele tem a oportunidade de gerar e consumir a sua própria energia. Ele traz liberdade e independência. Ele traz aquilo que a gente viu no setor de telecom, eu costumo dizer isso muito, né? Liberdade é isso, você poder escolher de quem você compra, né? E não mais estar atrelado a um único fornecedor. Eu dou um exemplo, sempre que eu estou fazendo alguma palestra, em alguma reunião, e às vezes até num ambiente de altíssimo nível técnico, como nós estamos aqui, talvez se a gente pegar uma conta de energia e distribuir aqui e fizer 10 perguntas, vão ter perguntas que vão ficar sem resposta. Por que isso, Rodrigo? Porque por que o consumidor vai procurar entender de uma coisa que ele só tem uma opção? Então, para que eu vou entender como que funciona a nota fiscal, ou a fatura de energia que a Enel Goiás emite para mim, se eu não tenho outra opção? Aliás, eu tenho duas, né?
ter energia ou não ter energia. Acho que essa é a única opção que a gente tem quando a gente está no mercado cativo. Então, quando você traz essa liberdade, você traz essa possibilidade e as pessoas se interessam mais, né? Diferentemente de quando a gente vai cotar sistemas solares, e muitos dos senhores aqui são integradores, e a gente vê essa concorrência grande aí, que é salutar, que é boa para o sistema, lógico que a concorrência é leal, né? De pessoas consultando 2, 3, 4, 5 prestadores de serviço, integradores, para poder economizar nos seus sistemas, o que eles não podem fazer lá no mercado cativo. A gente tem hoje aí um payback médio entre 3 e 7 anos, né? Isso viabiliza muitos investimentos, mesmo contraindo financiamento, que no passado não era realidade. Então, hoje, sem dúvida alguma, em várias das distribuidoras do Brasil, é lógico que existem algumas exceções, mas aqui no Centro-Oeste em especial, é mais barato se pagar uma parcela de financiamento do que se pagar a conta de energia para a concessionária. E aquele famoso ditado, né, melhor você pagar prestação da casa própria do que morar de aluguel, que você não está adquirindo nada. Então, esse payback influencia muito nesse sentido. E os equipamentos, nós estamos falando aí de um payback de 3 a 7 anos, e equipamentos que duram no mínimo 25 anos de idade, de garantia. E a gente tem também mais um ponto, que é a valorização dos imóveis. Então, aqueles imóveis que vão ao mercado e que geram sua própria energia, eles têm um valor de mercado mais alto, sem dúvida alguma. Algumas propostas da Besolar, que a gente tem trabalhado, né, criação de linhas de financiamento específica para pessoa física e jurídica, começar a distinguir isso, né, porque são necessidades diferentes. Recomendações de financiamento para pessoas físicas, em especial, prazo de amortização de 8 a 10 anos, prazo de carência de pelo menos 1 ano. Por que 1 ano? A gente tem visto cada vez mais uma dificuldade na conexão desses sistemas, na liberação das concessionárias, na aprovação de projeto. Então, você faz aquele investimento, você contrai o financiamento, você não pode começar a pagar logo, porque senão corre-se o risco de você coincidir o pagamento da sua conta de energia com a parcela do financiamento. E aí isso vai desestimular as pessoas. Então, a gente entende que 1 ano é um prazo suficiente para se construir, conectar e aí ter um fôlegozinho para começar a pagar essa parcela. Taxa de juros competitivas, esse é o desafio, e nós estamos aqui com pessoas que vão poder, os colegas aqui que vão poder nos ajudar mais nesses números, entrar mais detalhadamente como que está esse mercado hoje e o que a gente pode esperar do mercado. E também a valorização de componentes e equipamentos fabricados no Brasil. É lógico que a gente vai querer sempre ter uma indústria nacional forte, né? Esse é um dos papéis da Besolar. Sobre questão de financiamento, a todos que são associados da Besolar, no final eu vou fazer o convite daqueles que ainda não são também de se associados, mas lá no portal da Besolar, no site da Besolar, vocês têm lá um menu chamado Mercado e um submenu chamado Financiamento, e que vocês podem ter acesso ali, é divulgado, todas as linhas de financiamento para pessoas físicas e jurídicas que existem no Brasil. A Besolar faz esse trabalho de monitorar, de conversar com as instituições financeiras, com os organismos de financiamento e tentar deixar isso mais claro possível, não só para vocês que atuam no mercado, mas também para aquele consumidor lá na ponta, que pode usar o site da Besolar como instrumento de pesquisa e fomentar o negócio de cada um de vocês. Aqui, como foi falado aqui também hoje, o setor solar fotovoltaico ele cresce exponencialmente, sem dúvida alguma, e assim a Besolar também cresceu, né? A gente saiu lá dos 9 associados fundadores da Besolar e hoje somos mais de 700. Eu sou um pouquinho marqueteiro, eu gosto de falar que a gente é quase 1000. A Celina está aqui, ela vai me ajudar. Então, assim, a gente é quase 1000, não falo que nós somos mais de 700, a gente é quase 1000 e a gente vai romper essa barreira dentro em breve, se Deus quiser. Aqui, como eu disse para vocês, a gente tem de todo tipo de associado, desde os integradores, fabricantes, distribuidores de equipamento, instituições financeiras, indústria nacional, multinacionais. Então, a mais diversa gama de pessoas e de organismos, de tipos de empresa. Aquele convite que eu falei para vocês, quem ainda não é associado à Besolar, venha, junte-se a nós, porque a Besolar ela não é simplesmente uma associação, ela é um ambiente de discussão. A gente tem conseguido, quando a gente vê um deputado federal na abertura do nosso evento aqui hoje, falando de todo aquele trabalho que foi executado ali pelo Ronaldo, pelo Rodrigo, pela Babi ali na linha de frente, por todo um time da Besolar dando apoio,
Não é à toa que a gente tem a força e a quantidade de associados que a gente tem, e aqui na ABSolar a gente tem um fórum de discussão muito amplo, que vai desde financiamento, como estamos aqui para discutir, como questões técnicas, questões regulatórias, questões tributárias. Então, sem dúvida nenhuma, se tem um lugar que é legal de estar e que ninguém pode abrir mão, quem quer atuar no setor de maneira séria, correta, é participar da ABSolar. Único aqui, antes de terminar minhas palavras e começar a gente interagir aqui com os colegas, eu queria fazer um registro aqui que eu acho que é muito importante. Hoje, na abertura, o Ronaldo colocou alguns exemplos de que empresas que eram muito grandes acabaram quebrando, empresas que eram muito pequenas acabaram crescendo, e esse mercado é cíclico, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente pensar que está na direção correta, isso não quer dizer que a gente está no sentido correto. O que eu quero dizer com isso? Eu estou em Anápolis e quero ir para Brasília. A direção qualquer, todo mundo, a maioria de vocês sabem, dos que são daqui, a direção é a BR-153, a BR-060. Mas se eu sair de Anápolis para ir para Brasília no sentido Anápolis-Goiânia, eu não vou chegar a Brasília nunca. Então, eu acho que o desafio aqui é que a gente esteja na direção correta, que sem dúvida nenhuma nós estamos, mas no sentido correto. O que eu quero dizer com sentido correto? É cada vez mais a gente estar profissionalizado. Porque, como um setor muito novo e como tudo que cresce exponencialmente, a gente corre um risco e a gente ainda não tem isso medido, né, o índice de mortalidade das empresas. Porque existe todo um aprendizado, desde o ponto de vista de gestão, administrativo, financeira, tributário, técnico, né? Então, a gente tem visto aí, todos vocês devem participar de vários grupos de WhatsApp, notícias de jornais, blogs, e a gente vê algumas coisas acontecendo. Isso não é vontade, acredito, de ninguém. Mas, para isso, a gente precisa amadurecer. Amadurecer da maneira correta é o que eu digo, da gente estar no sentido correto. Então, eu fico muito feliz quando eu venho para um evento como esse e a gente vê um evento com auditório lotado, 300 pessoas. Isso demonstra que o mercado quer se profissionalizar. O mercado quer fazer a coisa certa. Esse mercado entende o potencial todo que o solar fotovoltaico tem, mas, acima de tudo, ele quer se especializar, fazer a coisa correta, para que ele possa atender aquela garantia de 25 anos que eu falei ali há pouco. Né? Daqui a 25 anos, a dona Maria, lá do setor Bueno, do setor Marista, do setor Oeste, que comprou o sistema fotovoltaico para a casa dela, ela quer poder ligar na empresa do Rodrigo e saber que ele ainda está vivo, que ele ainda está lá e que ela precisa ter algum tipo de manutenção. Então, com isso, eu encerro aqui minhas palavras. Agradeço cada um de vocês, o tempo de vocês. Estamos aqui, vamos iniciar um ciclo aqui de novas apresentações e perguntas, e me coloco à disposição de cada um de vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Rodrigo, por compartilhar tanto conhecimento conosco. Agora, quem vai bater um papo com vocês é o gerente de mercado PJ do Banco do Brasil, Elton Faria Leite, que é gerente de mercado no Centro-Oeste do Banco do Brasil e conselheiro do Sebrae Goiás e CDE FCO Goiás. Ele é responsável pela estratégia do Banco do Brasil na área de atuação no segmento pessoa jurídica nos estados de Goiás e Tocantins. Com a palavra, Elton. Boa tarde, turma. Tudo bem? Bom, para o Banco do Brasil, eles deram boa tarde mais forte. Brincadeira. Primeiramente, a gente queria agradecer o convite da ABSolar. Realmente, assim, quando a gente recebeu o convite, não pensamos duas vezes em participar, porque é um segmento, como vocês já estão discutindo ao longo do dia, está em franco crescimento, e nós, como instituição financeira no mercado brasileiro, identificou que é energia renovável, é eficiência para as nossas pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais. Então, por que não entrar juntos, né, apostar juntos nesse segmento? A gente preparou alguns slides aqui, muito de recortes mesmo, de curiosidades desse movimento que vem acontecendo dentro do Banco do Brasil e é um reflexo no mercado. Aqui no Centro-Oeste, né, eu já trabalho no Centro-Oeste há algum tempo, mas sou mineiro de Belo Horizonte, e o pessoal lá morre de inveja no Sudeste, que eles não têm o FCO, e aqui a gente tem essa linha para nos ajudar, né, que é o fundo, e a gente tem que aproveitar mesmo. E é muito bom estar aqui para falar com vocês, que eu estou vendo aqui na hora de ver os associados, os parceiros, viu, Rodrigo? Vi várias logomarcas de parceiros, fornecedores, projetistas, que passam pelas nossas análises.
Então, é muito bom ver que o trabalho está sendo consistente, está sendo de união, que é isso que faz a força de um segmento. Ter mais sucesso ainda. Ah, combinado. Quem pode passar o slide, por favor? A gente preparou aqui o material, só falando aí, né? Opa, obrigado. Não sei se eu vou ser muito científico. Agora tá. Destaques dentro do segmento, dentro do Banco do Brasil, né? Uma oportunidade de mais negócios, financiamento bancário desse segmento, apresentaram 50% das vendas, 54% de vendas de sistema fotovoltaico em 2021, fotovoltaicos, ou seja, eu estou trazendo recortes do ano fechado. Então, nesse ano de 2021, aí, foi um crescimento de quase 54% dentro da nossa instituição. Dentro dos consumidores comerciais, tem a luzinha aqui? Acho que não, né? Alguém dos meninos tem? O cursor? Laser? Agora foi. Dentro dos consumidores comerciais, o varejo tem a maior parte dos clientes, até reflexo do slide que o Rodrigo nos mostrou, né? 74% do público aí vem do varejo, ou seja, é a pessoa física pequena, é o produtor rural pequeno, é o pequeno empresário. E desses 532 mil unidades consumidoras com GD fotovoltaica, ou seja, 40% em relação a 2020. 532 mil novas unidades consumidoras foram financiadas dentro do Banco do Brasil em 2021, né? Um aumento de 40%. Como o próprio Rodrigo falou, um aumento muito exponencial para qualquer tipo de análise de segmento. Continuando aqui, isso aqui é o número de operações, olha o histórico dentro do ano de 2021, mesmo dentro de um ano de pandemia, né, com todos os desafios, olha o que aconteceu, a curva de propostas, do meio do ano até o final, até setembro, que a gente tem um número de recortes. Isso aqui são operações liberadas com recursos financiados. Então, olha o crescimento exponencial mesmo num ano desafiador, igual foi o de 2021. E aqui eu traço um recorte do programa de crédito de energia renovável dentro do Banco do Brasil. Então, aqui, basicamente, as premissas, né? Mas hoje a gente opera com correntistas do Banco do Brasil. Para não correntistas, eu estou vendo que o nosso anfitrião aqui, onde nós somos sócios, que é o Banco Votorantim, tem a plataforma já digital para esse acolhimento. No Banco do Brasil, a gente trabalha com correntistas. Hoje, nossa linha para a pessoa física já está totalmente digital. Eu já consigo simular, acolher, contratar, fica só no ponto de bala de vocês emitirem a nota fiscal. Então, o nosso cliente ele consegue falar assim, olha, está aprovado o fornecedor, emite a nota fiscal para mim, ele pode mandar ela via mobile ou entregar numa agência de relacionamento mais próximo, que a gente faz esse pagamento. Esse projeto, a gente já está desenvolvendo ele para outros pilares, pessoa jurídica e agronegócio, mas é porque em questão de documentação, legislação, né, tem alguns poderes incluídos aí que falta a gente desenvolver. Na contratação e fornecedores, nós temos já hoje uma plataforma, não sei se todos os associados da AB Solar já estão conveniados, né, mas é uma plataforma para correntistas, então todos vocês que são correntistas do Banco do Brasil na pessoa jurídica, vocês podem fazer esse acesso na nossa plataforma. É um link, o gerente de relacionamento de vocês compartilha, vocês fazem um cadastro, que todo cliente, pessoa física do Brasil, do Banco do Brasil, jurídica ou produtor rural, na hora que ele simula no celular lá o financiamento, vai ter uma etapa que ele vai clicar e vai falar assim, selecione o fornecedor. Vai dar lá o nome da sua empresa. Na hora que ele clica ali o nome da sua empresa, a gente já faz o link com os dados bancários, a gente fica só aguardando a nota fiscal. Mas ele já viu uma relação, e aí a gente, não é brincadeira, é papo sério, olha que legal esse marketplace aí, onde o nome da sua empresa está dentro do site do Banco do Brasil, né? A gente fazendo esse espelhamento aí de confiabilidade de cadastros, né? Olha, cliente final, você que recebeu a visita do consultor, tal, eu estou lá na base de dados do Banco do Brasil, para você ver quão sério é o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Para finalizar aqui, voltando, características aí que eu acho que a maioria já sabe quando acessa algum recurso bancário,
O imóvel aí tem que estar com documentação ok, sendo próprio de terceiros, desde que o terceiro concorde com aquela instalação ali, deu aval. E o projeto técnico, estou falando com especialistas aqui, que já estão craques aí em como apresentar nas instituições financeiras. Aqui a gente trouxe um slide só ilustrando, né, a plataforma. Acredito que devem ter muitos correntistas do Banco do Brasil. Só por curiosidade, quem é correntista do Banco do Brasil, pessoa física ou jurídica? Então, se vocês estão nesse segmento, já viram essa carinha do nosso aplicativo e já simularam ali, pelo menos, ou junto com o cliente, ou com algum fornecedor parceiro de vocês. Tá legal? Tá funcionando? Eu estou vendo gente balançando a cabeça quando eu falo. A colega veio até de amarelo para prestigiar o Banco do Brasil. Aqui são as nossas principais linhas para o segmento. Tá? Crédito energia renovável, pessoa física e jurídica, BB financiamento, pessoa jurídica, FCO empresarial, Progero urbano empresarial. Faltou nesse slide aí a gente atualizar o BB Consórcios Verde. É uma plataforma que a gente tem feito muito também, porque tem prazos mais esticados. Essas informações estão no nosso site, mas basicamente o que eu queria chamar a atenção, muito parecido com o que a AB Solar tem defendido, né? Prazos adequados, ou seja, a gente tem ali prazo até 120 meses em média para pagamento, dependendo da linha, né? Hoje, os nossos clientes têm optado entre 5 a 7 anos, que é um prazo médio aí, que eles consideram de payback adequado. Financiamento, a gente consegue financiar até 90% dos equipamentos em instalação. E se tem mais algo que eu acho interessante falar aí para vocês, para a pessoa física não tem limite, a gente parte de financiamentos a partir de R$5.000, a gente já consegue fazer. Na pessoa jurídica, a gente inicia com 30 mil e não tem teto na pessoa jurídica e para o agronegócio. Ou seja, eu consigo fazer aí a medida da análise de crédito do cliente. Por isso que o projeto de vocês é tão importante. São duas exigências aí que nós fazemos, né? Um projeto bem feito e também a questão da aprovação com a companhia de energia. Aqui no Centro-Oeste tem sido um fluxo favorável, diferente de alguns estados, o Rodrigo adiantou. Então, aproveitem. Nós estamos num cenário de pujança econômica, né? Nos últimos 2 anos, o setor do agro tem se desenvolvido, a legislação está favorável e a nossa instituição também está de braços abertos aí para analisar os projetos, apoiar nesse fomento aí. E é isso. Muito obrigado. A gente conversa ao longo do evento aí. Muito obrigada, Elton. Acho que quem não tem ainda conta no Banco do Brasil vai abrir depois dessa, viu? Eu passo a palavra agora para o gerente de produtos de câmbio e atacado do BRB, Alex Dias Ribeiro. O Alex é gerente da carteira de câmbio e atacado do BRB e atua no mercado financeiro desde 2001. Atuou na financeira BRB como gerente nos segmentos pessoa jurídica e corporate, gestor de carteira de produtos, de crédito empresarial e na análise de viabilidade de projetos de investimento. Com a palavra, Alex Dias. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer aqui a AB Solar pelo convite, novamente, né? Eu estou representando aqui o Banco de Brasília. O Banco de Brasília atua fortemente no Distrito Federal, vem buscando, tem uma parceria muito boa lá no FCO com o Banco do Brasil, né? A equipe da diretoria de governo. A gente vem buscando também essa possibilidade de apoiar iniciativas importantes como essa, né? A gente está falando aqui de economia de baixo carbono, a gente está falando de energias renováveis, né? Assim, é uma tendência, temas ESG, sustentabilidade. Roberto falou muito bem aqui, a gente quando fala do tripé da sustentabilidade, a gente tem que pensar sempre numa cadeia produtiva, né? A gente não fala só de um único item, um único setor, toda a cadeia produtiva, quando se fala de ESG, de iniciativas socioambientais, sustentáveis, são importantes. E o BRB reforça aqui o compromisso, enquanto banco público, enquanto banco não só da região Centro-Oeste, mas expandindo aí para outros estados do país, né? Uma tendência em apoiar os senhores. A gente vai fazer aqui uma apresentação sobre algumas linhas. Eu vou aproveitar e fazer uma apresentação voltada com algumas condições de financiamento, essa ideia, né? O banco tem 2 agências aqui em Goiânia.
O site tem o contato à disposição, né, dos senhores, não necessariamente essa negociação deva acontecer de maneira pessoal, física, mas os canais eletrônicos também permitem isso, então o banco está aqui à disposição. Vou fazer uma apresentação e fiquem à vontade aí ao final para fazer qualquer pergunta sobre as linhas de financiamento, ok? Então, o banco hoje opera com recursos próprios, né? Ou seja, caixa do banco e recursos de parceiros, a exemplo do Banco do Brasil aqui, que é o administrador do Fundo Constitucional de Financiamento Centro-Oeste. A gente opera com repasse e também oferece linhas do FCO aos nossos parceiros, né? Clientes que mantêm conta corrente. Temos uma parceria também com o BNDES, né? Então, a gente vai apresentar esses 3 fundos distintos e, efetivamente, as linhas que nós temos hoje disponíveis para o setor, com destaque aqui para pessoas jurídicas, tá? Então, vamos lá. O BRB Desenvolvimento Empresa é uma linha de financiamento com recursos próprios. De maneira geral, ela apoia a economia de baixo carbono e, efetivamente, energias sustentáveis. Aqui a gente tem um fórum específico e mais centralizado em energia fotovoltaica, tá? O Roberto falou de prazo, nós temos prazo, tá? Então, até 15 anos para pagamento, incluindo os 3 anos de retorno, de carência. Então, a gente está falando aí de 3 mais 12, né? Pode chegar a esse prazo. Empresas de todos os portes, está falando aqui de microempresário individual, né? Está falando de grandes empresas. E eu coloquei, a gente teve esse... Normalmente, taxa é uma questão discutida com base em risco de crédito, né? Mas, efetivamente, a gente colocou uma taxa média que cabe uma discussão conforme caso a caso, tá? Então, essa é uma das taxas, terão outras. Vocês vão encontrar outras aqui com recursos de fundos bastante atrativas, tá? Falar um pouquinho do Fundo Clima. O Fundo Clima é um programa do BNDES, criado por uma lei em 2018, foi renovado agora até 2024. E eu trouxe 2 subprogramas, são vários, né, que têm mais alinhamento com o tema. Então, a gente está falando do subprograma Energias Renováveis. Ali já está descrito, né, apoio ao investimento à geração e distribuição de energia renovável, desenvolvimento tecnológico da cadeia e o setor de energias renováveis de maneira geral. Tá? Pessoa jurídica de direito privado de todos os portes, teto de até 80 milhões com valor mínimo de 10. Eu queria só fazer um parêntese aqui. Quando a gente entra no subprograma Energias Renováveis, ele tem um valor mínimo de 10. Tá? Mas existe um subprograma chamado Máquinas e Equipamentos Eficientes, que permite o financiamento de qualquer valor, tá? Então, ele inverte. O teto é 10 milhões, mas é a partir de valor mínimo, né? Não tem um mínimo, na verdade. Então, a gente tem essa possibilidade, aqui a gente está trazendo no painel sobre o programa Energias Renováveis, mas, efetivamente, a partir de qualquer valor limitado a 80 milhões, tá? Esse é o programa de maneira macro. Nós temos aqui também um financiamento, nesse caso, com essas taxas, aí vocês... né, sempre gostam de uma boa taxa de juro natural, né? O payback, inclusive, reduz, né? Se a gente tiver uma taxa convidativa, o payback tende a reduzir. Então, a gente está falando aqui de um prazo considerável, 16 anos, uma carência expressiva, quase 50% do prazo total, e com uma taxa de juro aí bastante subsidiada, tá? A gente está falando de um custo financeiro de 1%, taxa do BNDES 0,9 a 1,4. Essa divisão se faz de acordo com o porte da empresa, tá? Empresas que faturam até 90 milhões têm uma taxa reduzida de 0,9, acima de 90 milhões, 1,4, mais a taxa do banco, no caso aqui o BRB, de até 3%, até porque volta a discussão do risco de crédito. Se a gente pegar ali 1 mais 0,9 e 3%, está falando de uma taxa pré-fixada, é uma taxa bastante convidativa, tá? E que está disponível para os senhores, quem tiver interesse pelo crédito, ok? Dentro do próprio BNDES Fundo Clima, a gente tem um subprograma Gestão de Serviços de Carbono, tá? O nome já diz, né? É voltado realmente para a economia de baixo carbono. Tem os itens, eu acho que a apresentação vai ficar disponível depois, né? Os associados, efetivamente podem checar esses itens com mais calma, posteriormente, e seguem as mesmas condições, tá? Financiamento de 10 milhões, teto de 80 milhões, né? A cada 12 meses, e com a taxa, nesse caso aqui, um pouquinho menor. Reparem que o custo financeiro sai de 1 para 0,1, tá? Então, energias renováveis, eu tenho um custo financeiro de 1%. Baixo carbono, que são aqueles itens contidos na tela anterior, tem um custo financeiro de 0,1.
0,1, 0,9 mais 3%, a gente está falando uma taxa máxima ali, máxima não, a partir de 4%, tá? Ao ano, pré-fixada. Ok? Reforçando, isso é um recurso público, né? Administrado pelo BNDES, tem fontes tributárias desse recurso e tem subsídio, equalização financeira, por isso, da possibilidade de uma taxa, numa economia como a nossa, com a Selic que nós temos, uma taxa nesses patamares. Tá? Falando em financiamento de máquinas e equipamentos, reforçar que o Fundo Clima permite, como eu falei anteriormente, mas o BNDES também tem linhas específicas para financiamento de máquinas e equipamentos. Tá? Tem duas vertentes aqui, que é energia fotovoltaica, energia eólica, ou seja, energia sustentável de maneira geral, veículos elétricos, hídricos, né? Desculpa, híbridos, outros modelos que tenham essa pegada aí de baixo carbono. O que muda aqui? Quando a gente fala de operações do BNDES no Finame, a gente está falando de máquinas e equipamentos finamizáveis, ou seja, ao qual o fornecedor tem um cadastro específico junto ao BNDES. Tá? Vocês podem procurar o site do BNDES, buscar maiores informações, se tiver algum fornecedor aqui entre os representantes, né, das entidades, e no caso aqui do setor produtivo, podem procurar o site do BNDES e buscar essa alternativa. Então, a gente está falando de financiamento de até 150 milhões com as instituições parceiras. É possível fazer valores maiores? Operações maiores de 150 milhões são operações chamadas direta com o BNDES, tá? Então, ela não passa por uma instituição financeira parceira. Financiamento de até 100% dos itens, financiáveis e finamizáveis, tá? Prazo de até 10 anos com carência de 2. E aqui tem uma taxa que depende muito da economia, porque tem o fator TLP, que é o IPCA mais uma taxa pré do IPCA. Qualquer discussão mais a fundo sobre a taxa de juros, solicito que procure uma das nossas agências ou entre em contato pelos canais, tá? Como eu falei, discutir taxa de juros depende muito da questão do risco de crédito. Então, temos o baixo carbono e aí o FCO em parceria com o Banco do Brasil, né? O FCO, de maneira geral, financia basicamente tudo, tá? Financia da implantação, ampliação, modernização, troca do parque tecnológico, treinamento, e tem dentro da programação diversos subprogramas também. Tá? Então, a gente vai falar aqui do FCO empresarial, especificamente, né? Que aí ele financia projetos que utilizam fontes alternativas de energia, tais como eólica, solar, estava falando muito longe, né? Desculpa. Eólica, solar, térmica ou fotovoltaica, ou seja, basicamente todas as necessidades dos senhores com relação à energia limpa. Tá? Então, junto a esse recurso de financiamento, é possível financiar o giro associado, que é importante para o projeto. Tá? Então, você tem custos adicionais além dos investimentos em máquinas e equipamentos. Então, o giro associado, limitado a 30%, com exceção de MEI, que é 33%, 30% do valor do financiamento, e existe a possibilidade, em alguns casos, também tem que consultar, por conta da programação, de financiamento de giro dissociado, que é um crédito livre, né? Insumos, estoque, alguma necessidade que a empresa tenha de recurso dissociado, ou seja, desvinculado de qualquer projeto de investimento ou aquisição de máquinas e equipamentos. Tá? No caso aqui, financiamento máximo para o repasse para os parceiros é 10 milhões, ou seja, o teto de 10 milhões, empresas de todos os portes. Tá? O prazo está ali descrito, até 15 anos com 5 de carência. O capital de giro associado segue esse mesmo prazo. Tá? Então, se eu tiver um financiamento e for solicitar 30% em capital de giro, ele vai seguir o mesmo fluxo de pagamento do financiamento. A exceção é o giro dissociado, que tem esse prazo reduzido, porque é um crédito livre, ele segue uma característica diferente. Tá? E aí os encargos, o Banco do Brasil pode me ajudar aqui, eu estou tratando a legislação, porque é uma fórmula matemática bastante complexa, quando a gente fala numa apresentação dessa, que envolve um fator pré, um fator pós-fixado, atrelado também à TLP, no caso ao IPCA, né, tem um fator de atualização monetária. Então, assim, importante, procure uma das agências, entre em contato com o banco, a gente vai fazer uma simulação e uma projeção disso com base no próprio IPCA, para ter uma ideia
de qual será a sua taxa, até porque existem outros fatores no cálculo, tá? Como fator localização, fator do programa, tem um bônus de adimplência para quem paga em dia, a operação também tem um desconto de até 15% sobre os juros, e essas questões todas, realmente, para dizer qual é a taxa do FCO, no caso do empresarial, tá? A gente tem taxa pré-fixada para o crédito rural. Do empresarial é necessário fazer uma simulação e conhecer caso a caso, tá? É basicamente isso. A gente deixa o Banco de Brasília à disposição dos senhores no que for necessário, em especial ao apoio aí, como foi dito, a iniciativas como essa aqui. Agradecer novamente a Absolar, agradecer aí o convite, tá? E estamos sempre à disposição. Boa tarde a todos. Muito obrigada, então, Alex Dias. E agora eu passo a palavra para a gerente comercial do Meu Financiamento Solar, Yasmin Jorge, que é uma gestora com mais de 10 anos de experiência, com passagem por grandes instituições financeiras, é formada em Direito e tem especialização em Gestão Comercial pela Fundação Dom Cabral. E o Meu Financiamento Solar é a empresa anfitriã do Absolar Meeting Centro-Oeste. Então, recebam aí com muito carinho, Yasmin. Obrigada. Boa tarde. Eita, estava um pouco preocupada. Eu falei, nossa, calor de 42 graus depois do almoço, como é que vai ser esse boa tarde? Mas vocês estão de parabéns. Bom, pessoal, muito prazer. Eu toco a operação do Meu Financiamento Solar. Para quem não conhece, o Meu Financiamento Solar é uma plataforma... Eu também vou andando, tá? Vou aqui. Para quem não conhece, o Meu Financiamento Solar é uma plataforma digital do Banco BV. A gente oferece linhas de crédito nessa plataforma, linhas de financiamento, e permite com que vocês, né, instaladores, possam, através dela, oferecer a linha de crédito para o cliente final. Linhas de crédito, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Mas, antes de eu começar a falar um pouco da apresentação, quero reforçar aqui os meus sinceros agradecimentos aos meus colegas. Parabéns pelas apresentações. Obrigado ao Absolar. Acho que esse evento proporciona para a gente... É uma arena muito rica para troca, para conhecimento, para a gente estar mais próximo, né, dos empresários da região, para a gente entender melhor a região e até melhorar nossos produtos, linha de crédito e serviços. Então, isso é muito bacana. Hoje eu separei para vocês um material aqui que vai fazer alguns recortes regionais, mas também que a gente vai conseguir falar de indicadores. Os indicadores que eu trouxe são da Greener. E fazendo o link do quanto nós, do Meu Financiamento Solar, a gente acredita, estamos bem otimistas, né, como todos aqui, mas o quanto a gente acredita que o financiamento é a chave para viabilizar o negócio e acelerar o crescimento da energia solar fotovoltaica. Tá? Bom, falando um pouco aqui dos indicadores da Greener, o Brasil levou 10 anos para a gente conseguir atingir 10 gigas de potência em geração distribuída. E, muito rapidamente, em praticamente 2 meses, aí, a gente deu um salto de 9 para 10 gigas. Então, a gente estava bem tímido aí na evolução e, muito rapidamente, o setor... acho que, na verdade, não só o setor, né, a gente começou a entender a urgência de acelerar esse mercado. A energia fotovoltaica representa 97,9% da geração distribuída. E a previsão é de 15 gigas até o final de 2022. E aí, gente, isso significa adicionar 8 gigas aí em 2022. A gente tem um desafio tremendo, mas também tem muita oportunidade. Está na nossa mão, tá? Essa é a nossa missão aqui. Em 2022, a previsão é de 50,8 bilhões de investimento em energia solar. E a previsão é de geração de 357 mil empregos. Então, 75 bilhões de investimento de energia solar desde 2012. Isso é o que a gente já investiu, né? Então, isso é um pouco para demonstrar e fazer um link de quanto que o mercado cresceu exponencialmente e ainda cresce. E a gente vai investir cada vez mais. E tem algumas regiões que já saíram na frente, aí, né? Como trouxe aqui o ranking da Absolar, que mostra a região Centro-Oeste. Né? Então, temos aqui o Cuiabá, no primeiro lugar do ranking, que são as regiões que mais investem em energia solar. Terceiro lugar, Brasília.
sexto lugar, Goiânia, e oitavo lugar, Campo Grande. Então, parabéns aí para todos. Acho que só reforça, é um nível de consciência muito avançado, então parabéns. E acho que nosso desafio é ampliar cada vez mais esse crescimento nas demais regiões do país. Bom, e ainda falando do Centro-Oeste, o parabéns é tanto que vocês representam 15% do mercado nacional. Então, 1,5 GB em potência, são 100 mil sistemas instalados e dados internos nossos, a gente estima que temos ainda oportunidade de 2,6 milhões de residências ainda para explorar aqui e para investir em energia solar fotovoltaica. E aí, gente, o que a gente acredita, né, no meu financiamento solar? A gente acredita que a melhor forma da gente acelerar o crescimento do setor é viabilizando a instalação do sistema fotovoltaico. Como? Com linhas de crédito. Então, vocês devem ter acompanhado trouxe alguns recortes aqui de jornais, né, que fala, saiu na Exame, enfim, vários veículos de comunicação, mais opções de financiamento democratizam a energia solar. Então, no início do setor, era muito tímido ainda, linhas de crédito, ou o cliente que optava em fazer a sua instalação, tinha que fazer com recursos próprios, né? Com isso, a gente não dá acessibilidade à grande maioria da população. Então, trazendo linhas de crédito, a gente acelera o crescimento do setor, o que é muito positivo. Geração distribuída deve movimentar até 35 bilhões em 2022 com aprovações do Marco Legal. A Babi falou no primeiro painel, né, o quanto o Marco Legal veio para somar e reforçar ainda o crescimento e nos trazer segurança no setor. Essa notícia aqui eu vou fazer meu jabá. Nossa, meu financiamento solar do BV. Então, o Fintech estima consultas de até 12 bi em crédito para energia fotovoltaica em 2022, ou seja, aqui a notícia é do meu financiamento solar, mas o mercado como um todo está investindo em linhas de crédito, de novo, para a gente acelerar, a gente tem muito que contribuir aí. E aí, no estudo da Greenley traz, né, desse volume de financiamento que a gente tem, 54% são residenciais, né, e 27% são para empresas. E aí, quando se perguntam, mas para que eu preciso falar de financiamento? Eu tenho bastante parte dos meus clientes fazem à vista. O que a gente acredita, gente? Bom, primeiro, o dado estatístico mostra que, dos clientes que fecharam a instalação de energia solar fotovoltaica, 57% só fecharam, né, porque tiveram aí o acesso ao financiamento. Então, fecharam através de uma linha de crédito. Então, para quem ainda se pergunta o quanto o financiamento torna o negócio acessível, a Greener trouxe aí o estudo de que torna muito, esse dado aí tende a aumentar. Esse estudo é do segundo semestre de 2021, então, se a gente olhar já no próximo estudo aí do primeiro semestre de 2022, a gente com certeza vai ver um aumento. Eu trouxe aqui um recorte regional também, mostrando... Isso é um dado interno do meu financiamento solar. Então, dentro do meu financiamento solar, essas são as regiões que mais originam, né, que mais geraram originações de propostas de financiamento. E aí, tendo aqui o Centro-Oeste com 16% do volume de geração de originação no meu financiamento solar. Bom, isso é muito em prol, né, um baita volume aí, a gente viu no recorte regional, no ranking municipal aí da Besolar, reforça esse número. Desse volume de originação, né, aí eu trouxe um comparativo de 2021 versus 2022. Em 2021, a gente tinha o financiamento na pessoa física aí, atendendo 66%, depois, em fevereiro, deu uma caída no primeiro e no segundo mês aí de 2021, com 66% e 63%, e na pessoa jurídica, 34% e 37%. Quando a gente compara para 2022, a gente percebe uma diminuição na pessoa física, ou seja, as residências diminuíram um pouco, mas, em contrapartida, as empresas estão investindo muito. E é bacana, porque para a empresa é muito interessante esse investimento da energia solar, né? Porque isso torna a empresa sustentável, torna ela à frente. Outro dia eu até ganhei um chocolatinho, não vou falar a marca, mas tinha lá chocolate feito com energia renovável, então isso fortalece ainda mais a marca. E aí, por que os clientes buscam o financiamento?
isso é um dado também do meu financiamento solar. O que a gente percebe lá de maior busca dos clientes? Primeiro é a troca da conta de luz, né? Então, a primeira coisa que o cliente faz é: será que vale a pena? A primeira pergunta que ele quer responder ali é se vale a pena trocar a conta do financiamento pela conta de luz, porque ele não aguenta mais sofrer com o aumento das taxas e das tarifas. E aí, consequentemente, quando ele começa a pensar nisso, ele começa a observar que traz uma economia e é muito mais rentável o negócio dele ter a sua própria energia, dele gerar a sua energia. E aí, não só isso, né? Os meus colegas trouxeram aqui os itens da valorização do imóvel. Torna, obviamente, se você vai comprar um imóvel e ele tem energia solar, valoriza muito mais o imóvel. Poxa, bem na minha vez, 5 minutos só, sacanagem. Vou correr, tá no fim. Sustentabilidade, então, a questão da sustentabilidade, a gente falou de manhã também, a urgência que a gente tem nas mãos aqui de acelerar essa questão sustentável. Nós não somos ainda um país, culturalmente falando, né, consciente com sustentabilidade, então, o quão é importante a gente trazer isso. E quais são os impactos que o cliente também fica na dúvida, né, que pode gerar ele querer trocar ou não fazer o financiamento. Então, o que pode gerar uma insegurança no cliente? Primeiro ponto é a taxa. Mas taxa, gente, Selic bateu aí 13%, a gente não tem como fugir, todos os bancos sofrem com isso. E aí vai muito o cliente avaliar, né? Tem cliente que não quer descapitalizar, tem cliente que acaba avaliando outros tributos, né? Que compõem aí condições do financiamento. Então, muitas vezes, as condições é o que vai direcionar ele para a tomada de decisão. A questão da burocracia, então, quantos documentos precisa, o que precisa, prazo para a liberação desse crédito, tudo isso faz, né, quanto mais agilidade a gente tem no processo, na liberação desse crédito, a gente torna o negócio mais acessível e o cliente já está ali com crédito liberado, documento analisado e vai querer, com certeza, fechar o quanto antes. Atendimento, então, o atendimento ele começa a partir de vocês, né, abrindo a porta aí dos produtos para o cliente, mas óbvio que na financeira a gente tem um papel fundamental de mostrar o quanto esse cliente é importante e até de apoiar vocês nessa frente. Então, nós lá do Meu Financiamento Solar, a gente faz muito isso, né, de customizar o atendimento para o cliente sentir que o excelente atendimento não é só de vocês, é da financeira, é uma extensão, né, a gente faz isso juntos. E, consequentemente, o serviço. Então, o pós-atendimento também, né? O pós-venda é importante. Então, se esse cliente... Quantas vezes vocês já entraram numa loja e falaram: nem vou ficar nessa loja porque o atendimento, a moça não sorriu, o atendente não foi bacana. Então, o atendimento ele puxa, obviamente, para um viés e uma condução do fechamento do negócio e, consequentemente, o serviço, o pós-venda, a acessibilidade do boleto dele, enfim. Todas as informações que ele precisa saber do contrato, quanto mais claro tiver para ele, mais chance ele tem de ficar aí com a gente. Bom, é isso. Fui dentro, né, do prazo. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês. Obrigada, AB Solar. Parabéns, Ronaldo, reeleito por mais 4 anos para presidir o conselho aí. Parabéns. Obrigada, gente. Boa tarde. Espero que vocês curtam o restinho do evento. Muito obrigada, Yasmin, por representar nós mulheres tão bem, né, gente? A maioria é homem, mas a gente está chegando lá, viu? Nos aguardem. Pois é, vamos começar agora as perguntas, tá? Eles estão aqui à disposição para sanar algumas dúvidas. Nós vamos passar o microfone, a nossa produção vai até vocês. Então, quem quiser fazer alguma pergunta que esteja aqui no auditório, só levantar a mão. De casa, quem estiver mandando... vai mandar pelo formulário, a gente vai mandar diretamente para o celular do nosso mediador, o Rodrigo Pedroso. E aí, quem já quiser fazer a pergunta aqui, pode levantar a mão. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida que foi enviada para você, Rodrigo? Para o celular? Tenho. Já tem uma pessoa ali. Se apresenta, fala seu nome e faz a pergunta. Vamos lá. Boa tarde, eu sou a Tati, da EcoPower, Energia Solar. Fico muito feliz. Quando a gente começou, não tinha linha nenhuma, nem o Banco do Brasil não fazia, era muito difícil. 9 anos atrás, né, faz um pouquinho de tempo. Hoje, quero falar exclusivamente com a BV, por quê?
Na nossa camisa tem BV, nós temos gerência dedicada, nós temos quem trata diretamente conosco. Qual que é a vantagem de ter o meu financiamento solar? Qual que é a diferença? Obrigada pela pergunta, Tati. Bom, qual que é a vantagem de ter o meu financiamento solar? Nós somos do BV, tá? Então, o meu financiamento solar é uma fintech de crédito. A vantagem é que a gente tem a solidez do banco, que é o Banco BV, e a velocidade e agilidade de uma fintech. Então a gente não fica preso, não fica preso às questões burocráticas bancárias, mas a gente tem essa agilidade e autonomia de uma fintech e a solidez de um baita banco, que é o BV. Tá bom. Olá, boa tarde, me chamo Axis, eu sou da empresa Renovar Energia Solar. Pergunta para o BV, tá? A gente já trabalha com o BV há um tempo e é um dos maiores bancos, não puxando saco, viu, gente? Mas é um dos maiores bancos. Depois eu te pago aquele... De fato, eles têm um bom financiamento, né? Não tem tanta rigidez na hora de passar o cliente e, de fato, até paga a gente mais rápido, viu? Mas eu queria saber sobre a taxa de vocês. Tem pretensão para baixar ainda esse ano, até o final desse ano, de 2022? Como eu disse, a questão das taxas é algo que a gente não consegue controlar muito. Existem variações porque a gente precisa acompanhar o cenário econômico do país. Mas elas vão variar conforme a economia do país, tá? No final do ano passado, elas foram um pouquinho mais altas, reduziram no início do ano, e agora a gente está estável. Então, temos as taxas competitivas, então a gente está bem competitivo com os demais bancos. Entretanto, afirmar que ela vai abaixar ou que ela vai aumentar, isso depende da economia do país. Tá bom? Boa tarde, sou o Fernando da Sanfora Energia. É um prazer conhecer aqui o Rodrigo Pedroso, já falaram muito bem de você. E eu queria fazer uma pergunta para o Alex, na apresentação, falando sobre as linhas de repasse do BNDES. O Finame ele tem os códigos lá dos equipamentos, né? E a minha dúvida seria se, nas outras linhas, como o BNDES Fundo Clima, há necessidade de ser um produto finamizado ou se a gente poderia fazer com produtos importados, né? Equipamentos importados. Ok. O BNDES tem como objetivo incentivar a industrialização local, tá? No caso aqui do país. Então, quando a gente fala de financiamento de quaisquer que sejam equipamentos ou máquinas com recurso do BNDES, é exigido, tá? O que a gente pode fazer é um pool. Eu tenho, como foi apresentado, linhas de financiamento próprio que não tem essa exigência. Então, o banco consegue, com taxas também convidativas, né, taxas de mercado, financiar equipamentos importados. Usina fotovoltaica, mini usina, inversores, é possível financiar todos os equipamentos importados. Boa tarde, aqui João Paulo. Eu perdi o seu nome, mas eu quero falar ao Banco do Brasil, porque eu sou correntista lá, minha conta PJ é lá. Sou do Portal Solar, sou unidade franqueada do Portal Solar aqui de Goiânia. Tá? A gente tem um ótimo relacionamento com o BV também, o meu financiamento solar, né, por fazer parte do Grupo Votorantim. Só que nós temos uma flexibilidade muito grande em relação ao fechamento do negócio com o meu financiamento solar. Por quê? Como nós somos uma franquia, nós temos duas notas fiscais. Uma de equipamento, que é faturado direto do nosso fornecedor, né, do nosso franqueado ou franqueadora, e a de serviço que está, né, responsável pela gente. Quero saber se o Banco do Brasil, né, o BRB também é uma ideia, se tem essa flexibilização, porque eu já tive impedimentos de financiamento por conta disso. O banco em si, a Caixa, por exemplo, o Itaú, eles solicitam uma única nota, tanto de equipamento quanto de serviço. Então, eu quero saber se tem essa flexibilização, se tem essa expectativa, e também quero puxar a orelha, porque a minha empresa ainda não está lá no mapinha do Banco do Brasil, e já tem um tempinho. Fechou? Obrigado pela pergunta, João. É Elton meu nome, só reforçando. Muito legal essa questão que você colocou da nota, vai muito do funding da linha. Porque linhas, quando a gente trouxemos aqui linhas subsidiadas, BNDES, a do Fundo Constitucional FCO, o Proger, que é do Fund, ainda por legislação exige uma nota fiscal só.
mas a gente está discutindo isso. Linhas do banco, que eu trouxe algumas que têm taxas hoje muito parecidas, eu já consigo separar as duas notas. Por curiosidade, eu estou concluindo um projeto desse na casa da minha família, em Belo Horizonte, e a gente já está autorizando as duas notas, porque foi uma linha direta do Banco do Brasil. Do portal, eu já peço o Gustavo, que é da nossa equipe, para pegar os dados, para verificar o que está acontecendo, está funcionando muito legal, mas uma grande plataforma, de uma grande instituição, a gente tem que rever também, para ver se não tem algum furo. Tá? Bom, a gente tem uma pergunta aqui que veio pela internet também, mas antes de fazê-la, a gente ainda está com 10 minutinhos, e como você foi muito demandada, Yasmin, eu queria fazer uma 3 em 1 para você. É um agradecimento, uma provocação e, por fim, a pergunta. O agradecimento é por meu financiamento solar, acreditar em eventos como esse, ser anfitrião, e, sem dúvida alguma, se não fosse o apoio como de vocês e de outros patrocinadores, a gente não teria esse prazer, essa oportunidade de estar aqui hoje. Então, esse é o nosso agradecimento ao meu financiamento. Eu sempre falava muito, participando de palestras, de reuniões, eu ficava muito frustrado quando eu abria o Valor Econômico ali todos os dias pela manhã e lia por mais de 40, 50 vezes a palavra fintech e não lia a palavra energitech, que eu falava que a gente estava muito atrás. Então, a provocação é de que posicione o meu financiamento solar, e não como Energitech mais, que eu acho que a gente também já deu um segundo passo, como a SolarTech. Então, é isso que a gente precisa. Então, está lançado aqui o desafio. Então, é isso que a gente precisa, de mais SolarTechs, e eu vou ficar muito feliz cada vez que a gente lê o jornal e vê lá que existem empresas preocupadas em fomentar esse setor. A pergunta, eu vejo, e aí, obviamente, pelo fato de vocês terem todo esse ambiente de startup, de fintech, quão diferente, quão importante tem sido a jornada digital, não só do integrador, mas também do consumidor final ali junto ao meu financiamento solar. Isso, de fato, tem sido um diferencial da ferramenta, porque você trouxe uma informação muito importante. O setor vai demandar 12 bi de investimentos. Se a gente não tiver uma plataforma completamente digitalizada, a gente não vai conseguir atender isso, né? Então, como que tem sido essa experiência? E você acha que a ferramenta ela tem que evoluir muito, mas vocês já estão no nível, é lógico que a gente sempre vai melhorar, mas dá um overview para a gente sobre essa questão da plataforma digital, por favor. Perfeito, Rodrigo. Obrigada pela pergunta. Nós, da SolarTech, adorei a provocação, acho que é extremamente pertinente. Nossa, eu tenho muita coisa para englobar nessa resposta da tua pergunta. O meu financiamento solar, como que é? O primeiro item era da tua pergunta, o quanto a gente acredita, né, o qual fundamental é o nosso diferencial aí na atuação com os parceiros. Então, ter a plataforma do meu financiamento solar e ter uma solução sendo ela digital faz toda a diferença, porque o que é mais importante para a gente hoje é o quê? É o tempo, né? Então, hoje a gente tem um time de 100 pessoas dedicadas, então a gente já está nessa evolução já há algum tempo de melhora para acompanhar a velocidade, o ritmo do mercado e absorver toda a demanda desse mercado. Justamente para oferecer esse tempo para os nossos parceiros. Então, a plataforma, qual é a vantagem? A vantagem dela ser digital é porque ela traz agilidade, a vantagem dela ser digital é porque, enquanto um instalador, enquanto o parceiro está no cliente, buscando mais negócios para a empresa dele, a gente está cuidando de toda a esteira operacional, cuidando do processo, trabalhando na proposta até a conclusão do pagamento. Então, a gente oferece não só a questão digital para trazer essa agilidade, mas a gente oferece o atendimento personalizado e customizado. Então, se eu precisar falar com o cliente, se eu precisar entender por que aquele cliente está com dúvida, para conseguir agilizar, acelerar para que ele feche o negócio, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente cuida desse processo para trazer o tempo e agilidade e eficiência para o instalador e cuidar do cliente. Então, a gente tem esse cuidado de ser digital, mas não deixar de ser humano. Legal, é isso aí. Eu acho que cada vez mais a gente vê a tecnologia próxima da gente, né? A gente fala tanto dos 3Ds, né, da digitalização,
da descentralização e da descarbonização. A gente recebeu uma pergunta aqui também pela internet do Evandro Garcia, da Valeg com Engenharia. E eu vou direcionar essa pergunta para você, Wellington, porque você acabou esclarecendo a questão das notas fiscais e que o Banco do Brasil está mudando o direcionamento, otimizando esse processo. E a pergunta dele é um pouco nesse sentido, da estrutura do financiamento. Ele faz a pergunta aqui o seguinte: estamos iniciando um novo negócio, fabricação de estruturas metálicas para usina solar em solo. Existe algum canal de financiamento para apoiar em nosso projeto? Pois haverá investimentos em infraestrutura, pessoal e máquinas e equipamentos. Espaço fabril já temos. Então, eu acho que aí, talvez nas duas linhas, tanto do fomento à fábrica dele, quanto do fomento ao negócio do produto final dele também. Eu não gravei o nome do colega que perguntou na mídia social, Evandro, que perguntou. Respondendo para o Evandro e também para vocês, né, o Alex passou bem. As linhas tanto do FCO quanto do BNDES, elas não englobam, né, a gama de produtos. Foi incluído lá o sistema solar, que é o nosso mote aqui do evento, porém elas já tinham uma tradição de implantação. Então dá sim, tá, para a gente atender uma demanda, óbvio. Também envolve projeto de estruturação do negócio, plano de negócio, mas hoje já está uma esteira muito mais enxuta em relação a processos, a famosa burocracia, né? A gente consegue fazer análises muito rápidas dentro dessas linhas para saber se tem viabilidade de seguir com o processo. Então, qualquer tipo de negócio que vocês acompanhem o cliente de vocês, olha, eu vou precisar da energia solar, por ele estar implantando algo fabril nessa linha, a gente pode também associar isso junto com a proposta nos bancos conveniados. Bom, Evandro, então você já viu, né? Está liberado, pode fazer um investimento, vem ser sócio da AB Solar, associado nosso, e que você vai ter todo sucesso, está num setor aí muito pujante. Parece que tinha uma pergunta lá no final. Opa, aqui. Boa tarde. Minha pergunta vai para o Elton, do Banco do Brasil. Não sei se são todas as pessoas, mas a minha dúvida seria o seguinte: nós temos alguns clientes que optam por fazer o FCO. E não sei se existe alguma particularidade só para alguns clientes ou não, que tem um prazo muito longo de espera para esses clientes. Eu queria saber o seguinte: se existe hoje já alguma coisa que o próprio Banco do Brasil possa estar passando para a gente em questão de informações de prazo, né? Porque hoje demanda em mais ou menos 6 meses, 7 meses, e a gente tem que primeiro fazer o projeto para o cliente, apresentar para o Banco do Brasil, e a gente aguarda em torno de 6, 5 meses, aí não sei. Queria saber de você. Perdão, não gravei seu nome? Diego. Diego, a pergunta é muito pertinente, porque o FCO tem uma característica nele, na virada do ano, normalmente o recurso, né, que é destinado para o fundo, que é governamental, quando chega para nós, ele, como eu falei, é um fund, ele acaba. Então, e a gente tem muito orgulho de falar que acabou o recurso do FCO, quer dizer que a gente ajudou muitas empresas no Centro-Oeste. Mas, a cada vez mais, como a gente viu a curva de investimentos, por exemplo, no ano de 2021, o recurso do FCO se esgotou ali, destinado, né, para aquele ano, em outubro para novembro. Então, nós temos que esperar a próxima alocação de recurso, que acontece normalmente entre janeiro e fevereiro. Por isso, às vezes não bem explicado, né, fica parecendo que foi uma morosidade da linha. Então, essa alocação de recurso acaba passando essa sensação. Mas, hoje, um projeto de energia solar, entre análise, contrato e liberação, tem ficado em prazos bem curtinhos, sabe? Então, é essa questão da transação de recurso que acaba impactando, porque, às vezes, a gente fica com fila de projetos mesmo, né? Literalmente esperando o recurso do próximo ano. Ok. Bom, agora há pouquinho a Natália já tinha chegado aqui e falado, tem que acabar às 16 horas em ponto, não pode passar um minuto. Mas nós ainda estamos com... E a mestre de cerimônia já está ali pronta, com o microfone no gatilho, mas nós ainda temos 2 minutos. Eu queria fazer uma última pergunta, e queria direcionar essa pergunta para o Alex. Alex, eu vou parafrasear a Babi aqui no começo, que ela fez uma pergunta fez o paralelo com a questão do caviar. E o fundo, eu queria que você falasse um pouco sobre o Fundo Clima, que você mostrou na sua apresentação. Realmente o Fundo Clima existe? Qual que é o tamanho do volume? A gente consegue mesmo? É um recurso que ainda está disponível? Eu lembro que logo que lançou, em seguida ele se esgotou. Ele está suficiente? Como que está isso? Fala bem rapidinho para a gente aí, 1 minutinho sobre o Fundo Clima, por favor.
Ok, Roberta, agora eu tenho 1 minuto, né? Na verdade é o seguinte, como eu falei, o Fundo Clima foi criado em 2018, ele tinha um recurso realmente bastante limitado, ele foi remodelado agora em 2022, na verdade, fim de 2021. O BNDES disponibilizou, eu não vou falar em valores aqui, porque é limitado ao limite que cada instituição tem com o BNDES, tá? Então, mas o recurso é bem mais amplo, tá? É bem maior do que foi em 2018, está disponível, é possível acessar. O BNDES, inclusive, vem buscando os parceiros, no caso o BRB, incentivando a linha, tá? Acho que acontece o mesmo lá no Banco do Brasil. Então, assim, quem tiver interesse pode procurar as instituições, pode procurar o BRB, o recurso está lá disponível e o associado da Absolar vai ter acesso a um crédito barato. Gente, compromisso, hein? Eu estou vendo a Ana Maria ali na plateia, ela é diretora financeira de uma empresa, ela vai te laçar ali, você não sai daqui sem assinar uma proposta aí hoje, não. Mas também eu queria ficar aqui muito mais tempo, acho que é uma discussão muito rica, agradeço vocês mais uma vez, não só pelas apresentações, mas por todos os esclarecimentos. É lógico que isso não acaba aqui, todos vocês têm os contatos, os associados vão receber as apresentações. Então, eu acredito que todas as instituições aqui estão de portas abertas para o setor e acredito que a gente está só começando a jornada que ainda é muito longa, se Deus quiser. Muito obrigado a todos e agora eu passo a palavra para a nossa mestre cerimônia. Obrigada, Rodrigo, Elton, Yasmin, Alex, pela participação de todos vocês. Obrigada por quem fez as perguntas, em casa também, quem mandou pergunta. Seguinte, gente, nós vamos ter um coffee agora, 20 minutinhos, tá? Se atentem aí, porque na sequência nós vamos retornar para o nosso terceiro painel do dia, que vai nos ajudar a entender melhor as oportunidades para a solar no Brasil e, claro, para a região centro-oeste, com o uso do armazenamento de energia e dos programas governamentais. Está imperdível, hein? Para quem está aqui conosco, bons negócios ali no salão ao lado. Para quem está em casa, também aproveite. De forma remota, acesse o nosso espaço virtual que está aí, porque também tem oportunidade para você que está remotamente. Nos vemos daqui a pouquinho, sejam pontuais, por favor, e até agorinha.